Ele era Simão, um rude pescador da Galileia, impetuoso, impulsivo e fervoroso. Ele caminhou sobre as águas. Ele foi o primeiro a proclamar Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ele também falhou miseravelmente. No momento mais sombrio da história, quando o mestre precisava de apoio, ele o negou por 3 vezes, diante de uma simples serva. Como é possível que o homem escolhido para ser a fundação de toda uma fé, a rocha sobre a qual a igreja seria construída, tenha caído tão profundamente? A história de Pedro não é apenas sobre grandeza, é sobre a humanidade frágil confrontada pela graça divina. É a prova de que a fé verdadeira não anula a falha, mas a supera. Prepare-se para mergulhar na história do homem, que nos ensina que não importa quão grande seja o seu erro, a redenção é sempre possível. A névoa matinal pairava sobre as águas do mar da Galileia. Ali, entre redes e a crueza do ofício, estava Simão. Não era um homem de letras ou de sofisticação. Era um pescador, com as mãos calejadas pelo sal e pelo vento, e uma alma tão turbulenta quanto as tempestades que por vezes assolavam o lago. Sua vida, previsível em seu ciclo de trabalho e fadiga, estava prestes a ser irrevogavelmente interrompida pela voz de um carpinteiro de Nazaré. O chamado de Jesus a Simão e a seu irmão André foi direto e transformador. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Simão, com sua impulsividade característica, largou tudo. Ele não podia saber naquele momento que aquele chamado não apenas mudaria sua profissão, mas reescreveria seu destino e a história da humanidade. A partir daquele encontro, Simão começou sua jornada de discipulado, marcada por um misto volátil de fé ardente e insegurança humana. Ele era o mais falível e o mais fervoroso dos 12. Seu coração era um fogo que se acendia rapidamente, mas que também se apagava sob a pressão. Jesus, vendo a essência do homem e o potencial que estava escondido sob a casca do pescador, deu-lhe um novo nome, Pedro, ou Cefas, que significa rocha. Este nome, Pedro, era profético e irônico ao mesmo tempo. Como poderia este homem, tão instável em sua natureza, ser a rocha da fé? A resposta veio em Cesareia de Filipe. Jesus fez a pergunta definitiva: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Depois das respostas hesitantes dos outros, Pedro, impulsionado por uma revelação divina, declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi a maior confissão de fé jamais proferida, a pedra angular da teologia cristã. E Jesus respondeu com aquela promessa inigualável: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não a poderão vencer. Aquele era o auge de Pedro, o momento em que ele provou ser digno do nome. Mas a jornada do discípulo é feita de montanhas e vales profundos. Sua fé foi testada nas águas do mar da Galileia, quando ele ousou sair do barco a mando de Jesus para caminhar sobre as ondas. Por alguns passos, ele conseguiu o impossível, mas ao desviar o olhar do mestre e fixá-lo na violência da tempestade, a dúvida o tragou. Pedro começou a afundar. O mesmo Pedro que reconheceu a divindade em Cesareia de Filipe, logo tentou repreender Jesus quando este falou de sua paixão e morte, sendo chamado de Satanás pelo mestre. Pedro era, em essência, a personificação da igreja em sua forma mais humana, ousada, mas hesitante, inspirada, mas imperfeita. O grande teste de sua vida, o vale de sombras que definiria a necessidade humana de redenção, chegou na noite da traição e do julgamento de Jesus. Na última ceia, Pedro, com aquela autoconfiança que tantas vezes o traía, declarou solenemente: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus, conhecendo o coração humano mais profundamente do que Pedro conhecia o seu próprio,
Respondeu com a profecia que se tornaria a maior mancha na história do apóstolo. Em verdade lhe digo que antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. A sequência dos acontecimentos é de uma tristeza lancinante. No Getsêmani, o homem que prometeu morrer por Jesus dormiu, incapaz de vigiar por 1 hora. Quando a turba chegou, ele agiu com a espada, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Uma atitude de coragem física, mas de desobediência espiritual. E então veio a hora da verdade, a prova no pátio do sumo sacerdote. Ali, na escuridão fria, perto de uma fogueira que lhe aquecia o corpo, mas não a alma, Pedro foi confrontado. 1, 2 e finalmente 3 vezes ele negou conhecer Jesus. Não diante de legionários romanos ou de sacerdotes ameaçadores, mas diante de criadas e de pessoas comuns. Seu medo superou sua fé e ele jurou não ter nenhuma ligação com o homem que ele havia acabado de chamar de Cristo. E, no silêncio que se seguiu à 3ª negação, o galo cantou. Neste momento exato, os evangelhos registram que Jesus, preso e humilhado, olhou para Pedro. Aquele olhar não era de condenação, mas de profunda tristeza e conhecimento. Pedro desabou. Ele saiu para chorar amargamente, com a dor da traição corroendo cada fibra de seu ser. Sua rocha havia se tornado pó. O pescador havia naufragado. Se a história de Pedro terminasse ali, seria uma tragédia. Mas a Bíblia é a história da redenção. Após a ressurreição, o mestre não desistiu de seu discípulo que falhara. O anjo no túmulo deu uma ordem específica. Vão e digam aos discípulos e a Pedro que ele está indo adiante de vocês para a Galileia. O nome de Pedro foi explicitamente mencionado. Ele não estava excluído. O momento crucial da restauração ocorreu à beira do mesmo mar onde tudo começou. Jesus preparou o café da manhã para seus discípulos, uma cena de intimidade e graça. 3 vezes, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? A pergunta foi feita 3 vezes, espelhando e revertendo as 3 negações de Pedro. A cada sim, Senhor, tu sabes que te amo, a ferida da traição era curada. Não era apenas um perdão, mas uma reafirmação de sua vocação. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. O propósito de Pedro não estava perdido. Estava, na verdade, sendo forjado na humildade e na graça. Sua impulsividade foi transformada em zelo e sua fragilidade em dependência total do Mestre. A transformação de Simão em Pedro, a rocha inabalável, não se completou na Galileia, mas sim em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, o medo que havia paralisado Pedro no pátio do sumo sacerdote foi substituído por um poder sobrenatural e uma ousadia inédita. O homem que tremeu diante de uma serva agora se levantava para pregar diante de uma multidão de milhares de pessoas de todas as nações que estavam reunidas em Jerusalém. Sua primeira pregação pública foi um sermão direto, teologicamente denso e incisivo, que apontava para Jesus como o Messias prometido. A resposta foi avassaladora. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Este foi o verdadeiro início da igreja, e a primeira pedra assentada foi o sermão de Pedro. Pedro se tornou o líder indiscutível da igreja primitiva em Jerusalém. Seus atos não eram mais marcados pela impulsividade humana, mas pelo poder divino. Ele operou milagres extraordinários. Na porta formosa do templo, ele curou um homem coxo de nascença, não com ouro ou prata, mas com o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando confrontado pelo Sinédrio, as mesmas autoridades que haviam condenado Jesus, Pedro respondeu com uma coragem inabalável: Julguem os senhores, se é justo diante de Deus obedecer mais aos senhores do que a Deus, pois não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos.
O poder de Pedro era tanto que as pessoas o levavam aos doentes para que pelo menos a sua sombra os cobrisse na esperança de cura. Sua história também é fundamental para o entendimento da universalidade da fé cristã. A igreja em Jerusalém era estritamente judaica, e Pedro, como todo judeu devoto, mantinha as fronteiras culturais e dietéticas rígidas. Foi necessária uma visão divina complexa, a descida de um lençol cheio de animais impuros, para desafiar o preconceito de Pedro. A lição foi clara, e o momento de aplicação veio quando ele foi chamado à casa de Cornélio, um centurião romano e gentil. Pedro, ao pregar para Cornélio e sua família, viu o Espírito Santo descer sobre eles antes mesmo de serem batizados em água. Este evento chocou a igreja judaica, mas provou que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro, o pescador judeu, foi o instrumento divino para abrir a porta do cristianismo ao mundo gentio, estabelecendo que a salvação é para todos. A vida de Pedro foi uma série contínua de serviço e sofrimento. Ele foi preso várias vezes, flagelado e ameaçado. Em uma de suas prisões mais dramáticas, registrado em Atos 12, Pedro estava acorrentado entre 2 guardas, prestes a ser executado. Mas a igreja orou incessantemente. Um anjo apareceu na cela, acordou Pedro e suas correntes caíram. As portas de ferro da prisão se abriram por si mesmas. O homem que havia afundado nas águas agora andava pela liberdade através da intervenção celestial. A Bíblia se concentra em sua liderança em Jerusalém e no início de sua pregação missionária, mas a tradição histórica lança luz sobre seus anos finais. Depois de anos de ministério, viagens e a escrita de suas 2 epístolas, a história nos leva a Roma. Roma, o coração do império, tornou-se o palco final de sua jornada. Pedro pregou em meio à crescente perseguição sob o imperador Nero. Ele não foi apenas um pastor, mas um mártir. A tradição mais forte e aceita, registrada por Orígenes, afirma que, ao ser condenado à crucificação, Pedro fez um último pedido, nascido da humildade e da memória de sua falha. Ele não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Este ato final simboliza perfeitamente a sua vida, uma inversão completa de sua natureza original. O Simão impulsivo, que negou o mestre por medo, foi transformado no Pedro inabalável, que enfrentou o martírio mais brutal com a dignidade de quem sabia que sua única força vinha daquele a quem ele havia traído e que o havia restaurado. Sua morte não foi um fim, mas a coroação de sua missão, selando sua fidelidade com o próprio sangue. A história de Pedro é uma narrativa de esperança para todos nós. Ele nos lembra que a fé não exige perfeição imediata, mas sim uma entrega contínua. Ele foi a rocha, não porque era forte em si mesmo, mas porque estava edificado sobre o verdadeiro fundamento, Jesus Cristo. Sua vida é um poderoso testemunho de que Deus não usa os perfeitos, mas sim aqueles dispostos a serem refeitos. A história de Pedro é a história da graça que prevalece sobre o erro humano. Aquele pescador galileu, com todos os seus defeitos, se tornou o principal arquiteto da igreja, provando que a fé em Deus é a força que move montanhas, transforma falhas em fundamentos e faz de um covarde um mártir. A vida de Pedro nos ensina que o fracasso não é fatal, se permitirmos que a graça o converta em aprendizado. Se você se identifica com a impulsividade de Simão, ou se já experimentou a dor da negação e da falha, saiba que a mensagem de Pedro é de restauração. Não importa o quão fundo você tenha caído, o olhar de Jesus sobre o apóstolo, aquele olhar de conhecimento e amor, está sobre você. A verdadeira rocha não é a ausência de erro, mas a capacidade de se levantar novamente e, finalmente, cumprir a vocação divina.
Que a coragem de Pedro, forjada no fogo do perdão, inspire você a viver sua fé sem medo. Se esta história tocou sua alma e fortaleceu sua crença no poder da redenção, mostre seu apoio. Inscreva-se no canal A Fé Movendo Montanhas. Deixe seu like neste vídeo para que a mensagem de Pedro alcance mais pessoas. E ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas jornadas de fé e história.